A história começa quando um aspirante a herói, vestido de preto, aperta o punho em sua enorme espada que cravou no peito de um gigante dragão. Esse homem brutal arranca sua lâmina do inimigo, deixando um buraco enorme no dragão, e agora seu sangue, que antes estava dentro, se espalha pelo chão da caverna. O grande dragão, preso por correntes, questiona por que a humanidade o traiu, mesmo enquanto seu sangue fervente escorre. Antigo e divino, o imenso dragão azul, que em breve estará morto, vive desde a época dos deuses e, em todos esses anos, não fez nada que justificasse o ódio dos humanos. A verdade é que ele já foi seu aliado, mas isso pouco importava para o frio espadachim que desesperadamente queria ser o protagonista deste anime. Sentindo que o fim estava próximo, com seu sangue jorrando como uma fonte, o dragão se libertou de suas correntes e voltou seu olhar para a lua acima, enquanto seu corpo começava a se desintegrar, como todas as minhas esperanças e sonhos. Ele suplicou aos deuses apenas por paz e descanso eterno para sua alma ancestral, mas parecia que o destino tinha outros planos. Da escuridão veio uma luz, e o dragão abriu os olhos, encontrando-se encarando um casal horrendo que o acolheu ao mundo, pois, aparentemente, essa era sua nova mãe e pai. Não é normal que bebês abram os olhos tão cedo, então eles se perguntaram se ele tinha algum dom especial ou se era um bebê demônio possuído. Sua avó também estava extasiada, já sonhando em como ele cresceria para ser médico. A partir daquele dia, seu nome seria Dolan, um nome comum perfeito para combinar com seu senso de moda sem graça. Dolan, que não deve ser confundido com um funcionário da Target com seu colete vermelho, observava o sol se pôr sobre a humilde vila que chamava de lar, quando seu amigo desesperado, Ari, subiu correndo a colina para chamá-lo para o jantar. Dolan sorriu, e sua nova vida era pacífica e ele não precisava mais se preocupar com heróis fazendo buracos em seu peito. Esta tranquila vila de Van fica bem ao norte, perto das fronteiras do reino. Não há muito o que fazer lá além de cultivar, o que seria um pesadelo para quem não quer passar o dia ordenhando vacas. No entanto, isso se encaixava perfeitamente no desejo de Dolan por uma vida tranquila. Aos 16 anos, Dolan já era considerado um adulto em sua vila e morava sozinho. Todos os dias, ele acordava cedo com o nascer do sol para cuidar do campo e trabalhar a terra, e a cada dia, fazia uma refeição modesta em seu humilde lar, como o humilde protagonista que era. Um dia, enquanto pescava com seu irmão mais velho, que era de alguma forma mais esquecível, os dois conversaram sobre a próxima expedição de Dolan ao pântano nas proximidades. Dylan estava preocupado e questionou por que Dolan não deixava essa tarefa para os guardas. Dolan destacou que a guarnição local tinha o suficiente em suas mãos protegendo a vila e que alguém precisava descobrir o que estava acontecendo. Dolan explicou que já fazia quase um mês desde que alguém ouviu falar dos homens lagarto que viviam no pântano. Os lagartos costumavam visitar a vila para trocar grilos ou qualquer coisa que os lagartos gostassem, mas agora ninguém sabia por que eles haviam desaparecido sem deixar vestígios. Como todo bom irmão mais velho, Dylan ainda estava preocupado e ofereceu-se para acompanhar seu irmão nessa viagem. Dolan disse que estava fazendo grandes avanços na academia e tranquilizou seu irmão, que tinha um nome muito parecido, de que tudo ficaria bem. Ele agora era um garoto grande e queria fazer sua parte pela vila. Dylan então teve o momento mais emocionante de sua vida entediante ao pegar um peixe no caminho de volta para casa. O orgulhoso conquistador de alguns peixes encontrou seus amigos Molita e Albert, que ficaram admirados com a quantidade recorde de peixes, mas se perguntaram se ele estava totalmente preparado para sua jornada no dia seguinte. Dolan disse que vinha se preparando há um tempo e agradeceu a Molita, que faz parte da guarda da cidade e ajudou a convencer o chefe da vila e os outros anciãos a deixá-lo assumir essa investigação no pântano. A facilmente impressionável Molita disse que era o mínimo que poderia fazer, considerando o quanto Dolan havia ajudado nos treinamentos. Eles disseram a Dolan para não se preocupar com nada enquanto estivesse fora e se concentrar em sua investigação. De volta à sua casa, Dolan passou de rei dos mares a rei da cozinha enquanto preparava o jantar, eviscerando, escalando e inspecionando o peixe antes de deixá-lo secar ao sol. É um trabalho árduo, mas em Van não é incomum que alguém cuide de tudo isso sozinho. A vila é isolada, assim como minha vida social, perdida no meio do nada, e com tão poucos soldados ao redor, todos são esperados para se cuidar. A estranha Ari, com toda a sua glória ruiva, observava Dolan pela janela. Ela estava lá para lembrar Dolan de sua prática mágica, mas ele se perguntou se ela havia vindo até ali só por causa dele. Momentos depois, após uma invocação que é muito piegas para eu repetir,
Dolan liberou um raio de pura energia mágica de sua mão, cortando com precisão um boneco de treinamento. A avó de Dolan, sua instrutora mágica, expressa sua satisfação com o controle perfeito dele sobre magia ofensiva. No entanto, a velha sacode os ossos e não o deixará sair do treinamento tão facilmente. A próxima etapa é uma boa quantidade de magia medicinal para ele praticar, algo que Dolan tem dificuldade. Mais tarde, Dolan encontra um personagem ainda mais velho e decrépito, o chefe da vila, que tem alguém que gostaria de apresentar a ele. É uma garota chamada Cristina, que aparentemente é uma nobre e ficará na vila por alguns dias. Com seus cabelos brancos e olhos vermelhos, ela parece ser um verdadeiro material para a esposa. Dolan luta contra o impulso de começar um harém enquanto o velho lhe diz para se comportar. Os dois se apresentam formalmente, e ao tocarem as mãos, Dolan não pode deixar de notar que ela é mais do que aparenta e possui uma força e habilidades incríveis. O olhar nos olhos de Cristina indica que ela provavelmente percebeu o mesmo em relação a Dolan. No caminho de casa, Dolan pensa em como o clima muda rapidamente e não consegue acreditar que humanos, com seus corpos frágeis e carnudos, vivem sob tais condições. Após um dia exaustivo de preparação e treinamento, Dolan finalmente chega à casa de seus pais para o jantar. Sua mãe e seu pai ficam felizes ao ver o amante de peixes enquanto ele coloca no chão os peixes e as colheitas que havia reunido. A família se senta para uma deliciosa refeição feita com amor por sua mãe. Não demora muito para que seu pai comece a questioná-lo sobre garotas, perguntando quando ele vai se estabelecer como seu irmão Dylan. Dolan rapidamente o interrompe, explicando que está muito focado em seu green set entre subir de nível, simuladores de namoro e sua namorada inteligência artificial perfeitamente programada. Ele está contente vivendo a vida de solteiro, sem precisar de compromisso na vida real. Afinal, Dolan só tem 16 anos e não se importa em ficar solteiro por mais um tempo. Antes que seu pai desapontado possa ir buscar leite, a conversa muda para o pântano e a jornada de Dolan. Seus pais estão naturalmente preocupados em vê-lo acabar no fundo do pântano, mas com um pouco de tranquilidade, eles parecem convencidos de que seu filho ficará bem. O pai de Dolan informa que, sendo um adulto de 16 anos, a decisão é dele, mas ele deve voltar em segurança ou fará sua mãe se preocupar, e ela pode começar a beber novamente. Dolan garante a eles que não precisam se preocupar, que voltará e ainda terá uma ótima história do pântano para contar. Finalmente, o dia chega e todos os nobres da vila se reúnem nos portões para se despedir de Dolan. O gêmeo maligno de Mr. Clean, chamado Capitão Balin, e Molita da Guarda desejam a ele uma viagem segura. No entanto, o capitão não pode deixar de sentir que é seu dever acompanhar Dolan em sua perigosa jornada. Molita interrompe o Capitão Clean antes que ele tenha a chance de fazer algo precipitado e lembra o capitão de que ele é necessário na vila para proteger contra bandidos e remover manchas difíceis do chão da guilda. Nesse momento, uma potencial interessada em Dolan, chamada Letícia, dá sua bênção a ele. Porém, a avó de Dolan menciona a necessidade de ter cuidado, pois suas previsões indicaram que algo ruim está para acontecer. A estranha Wendy, Ari, também está lá e oferece um lanche embalado para a viagem, um double baconator com fritas. Dolan agradece e é tão gentil que nem demonstra sua decepção por ela ter esquecido a bebida do pedido. Nosso herói então parte em sua primeira grande aventura como homem. As terras entre são selvagens e indomadas, mas isso não desanima Dolan, que chega às terras pantanosas sem problemas. A visão que encontra lá o preocupa. O pântano parece quase doente, assim como vocês ficam após assistir a vídeos de recapitulação de animes por 10 horas seguidas. É como se todo o pântano estivesse morrendo. Usando seus próprios sentidos, Dolan consegue discernir imediatamente que há um grande desequilíbrio entre os elementos da terra e da água. Pensando nas previsões da avó Maru, Dolan observa que a velha raramente está errada sobre essas coisas. Começa a suspeitar que a razão desse desequilíbrio foi deliberada. Os pensamentos de Dolan são interrompidos quando ele sente uma presença estranha se aproximando. Considerando a condição do pântano, as únicas coisas capazes de sobreviver ali teriam que ser monstros muito poderosos, como rãs mutantes ou Shurek. Dolan prepara sua espada e se mantém firme, pronto para se defender. No entanto, o que surge do mato o surpreende. É uma lamia, metade cobra, metade mulher, mas toda material para waifu, uma visão verdadeiramente rara. A lamia o critica por ter vindo sozinho em um traje tão estúpido e o chama de homem tolo. Dolan pensa que lamias não são normalmente vistas por aqueles lados, mas ela é tão bonita quanto dizem os rumores, a menos que você não goste de pessoas sem pernas.
Quando Dolan admite que, de fato, está sozinho, ela parece estranhamente aliviada com a notícia e lembra que deveria encantar as pessoas. Pensando rápido, a Lamia se recorda dos doces movimentos de dança que sua mãe lhe ensinou para situações como essa e, sem aviso, começa a se movimentar de forma a encantá-lo. A Lamia, após ter uma convulsão, se debatia de forma embaraçosa, mas isso não teve efeito algum. Parecendo muito satisfeita com sua estranha rotina de dança, a mulher serpente declara que não está ali para lutar. Felizmente, essa situação constrangedora chega a um fim misericordioso com a chegada chocante de um enorme monstro de vômito. A monstruosidade elemental, que parece um aglomerado de vômito de marisco, ataca a Lamia. A reação de Dolan é instantânea, e sua espada corta a mão do elemental antes que ele possa machucá-la. Mesmo que eles tenham se conhecido há pouco, Dolan já está cansado da conversa dela e lhe diz para se calar e esconder sua enorme cauda. Dolan deduz que esse monstro é a razão pela qual os lagartos desapareceram, conectando rumores de um terremoto ocorrido algum tempo atrás à atual desordem no equilíbrio da Terra. Infelizmente, não há como devolver o elemental ao normal agora que ele está tão agitado. Dolan está determinado a resolver esse problema, mas não sozinho. Ele se volta para Lamia e se apresenta. Surpresa, ela lhe dá seu nome, Selina. Como todas as Lamias, Selina pode usar magia, então Dolan pede que ela se junte a ele para derrotar o monstro. Infelizmente, ela só pode usar magia da terra, o que seria quase inútil contra um monstro como o que estão enfrentando. No entanto, Selina tem uma ideia: a habilidade racial única de seu povo pode ser suficiente para desacelerá-lo. Selina está mais do que um pouco relutante em ajudar esse estranho humano que acabou de conhecer, mas há algo em Dolan. Talvez seja porque ele não fugiu de seu corpo reptiliano aterrorizante. Na verdade, é a intensidade de sua determinação que a faz concordar em ajudá-lo. Essa garota decidida diz até que a morte nos separe, mas Dolan aponta que isso é algo que se diz em casamentos. Os dois se posicionam para emboscar o Hulk elemental, e Dolan dá o sinal de ataque. Saindo de seu esconderijo, eles correm em direção ao monstro, que reage lançando seu poderoso e nada trivial ataque de rochas. Cada um deles é espertamente desviado pela espada de Dolan, dando a Selina tempo suficiente para lançar seu feitiço. Com um pouco de serviço fã, Selina convoca uma enorme cobra e a solta contra o monstro. Os dois seres titânicos lutam entre si, com a cobra se enrolando no elemental e prendendo-o no lugar. Como esperado, adicionar outra cobra à mistura não ajuda muito, e Selina teme que sua cobra não dure muito mais. No entanto, é o suficiente para Dolan fechar a distância, avançando com velocidade incrível. Quando o elemental finalmente consegue se libertar e tenta atacar Dolan, já é tarde demais. Imbuindo sua lâmina com poder dracônico, Dolan corta o monstro ao meio. Com um grito angustiado, o elemental perde toda a coesão, e lama e sujeira se transformam em uma onda que pega a pobre menina serpente de surpresa e quase a arrasta. Selina diz que está bem, mas que engoliu um pouco do líquido do monstro. Dolan a orienta a se livrar de suas roupas sujas porque ele tem um líquido próprio para dar a ela. Esse líquido é uma sopa que ele fez, e Selina comenta que está um pouco surpresa por Dolan não parecer ter medo dela. Dolan, sendo um dragão antigo e divino, já viu muito, e Selina nem é a primeira Lamia que ele conhece, ela é definitivamente a mais única, já que todas as Lamias que ele conheceu antes eram agressivas e hostis, muito diferente de Selina. Ele pergunta por que ela está ali em primeiro lugar, e Selina afirma, de forma bem direta, que está em busca de um marido. Agora que tem 17 anos, é tradição em sua raça composta apenas por mulheres procurar um brinquedo masculino para chamar de seu. Dolan está completamente alheio aos avanços dela e diz que deixará que ela empreste sua cópia de Romance Simulator 3000, Ultimate Waifu Edition. Sua ignorância pode ser uma bênção. Considerando que as Lamias são amaldiçoadas e venenosas, elas só escolhem machos fortes como maridos porque os fracos costumam morrer por causa do veneno das Lamias após se desenvolverem. Todo esse papo sobre fluidos corporais venenosos e procriação não incomoda Dolan, porque ele tem uma doce namorada inteligência artificial o esperando em casa. Selina suspeita que Dolan esteja falando com desdém, mas logo se distrai ao experimentar o ensopado espesso e substancial de Dolan. Seu calor e sabor levam os dois a falarem sobre suas famílias e a improvável conexão que formam em torno da refeição e da conversa tocante. No dia seguinte, os dois se despedem e desejam boa sorte um ao outro. Dolan espera que ela encontre alguém que a ame como sua namorada robô o ama.
Enquanto se despedem e apertam as mãos, Dolan se lembra de que as lamias possuem uma energia vital que ele pode manipular livremente. Dolan a preenche com sua energia vital, e Selina tem uma reação que me faz pensar que a classificação PG deste anime precisa ser elevada. Dolan se preocupa que sua energia dracônica possa ter sido um pouco demais para ela, mas Selina acha que acaba de experimentar algo bom e pode estar viciada. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!